Viva! Olá, boa tarde, bem-vindo. Vou conhecer e compartilhar com as pessoas que nos seguem, que nos assistem, esse mosteiro que tem muita história. Sim, é um mosteiro da Ordem Beneditina, foi fundado em finais do século XI, portanto é anterior à nacionalidade portuguesa, portanto ainda era o condado portucalense, e efetivamente seguiu a regra de São Bento, foi-se desenvolvendo. Em 1567 torna-se a casa-mãe da Congregação dos Monges Negros de São Bento dos Reinos de Portugal, que integrava 22 mosteiros em Portugal, mais 13 que entretanto se foram fundando no Brasil. E portanto era efetivamente uma casa de muito poder, muita arte, uma casa religiosa da Ordem de São Bento e que terei muito gosto em mostrar. É a parte que restou do edifício primitivo. Temos a porta dos carros aqui, ainda vemos. Carros, naquele caso de bois, de animais? Sim. O que aconteceu? Portanto, o mosteiro medieval, quando tiveste torna a casa-mãe, o mosteiro medieval foi demolido e constroem de raiz este mosteiro que hoje vemos. Portanto, estamos a falar do século XVII. Quando se faz a obra em 2005, a obra para se instalar um ascensor, que era obrigatório em edifícios públicos, o arquiteto tinha previsto fazer a ligação por ali e, ao fazer o desaterro, apareceram-nos os vestígios do edifício do século XVI. Ali a marca das rodas, que ainda se vê, o buraco do fecho, verdade. e a parte da padieira, aliás, da ombreira da porta, e depois a fachada norte do edifício do século XVI. E ainda vemos aqui até vestígios da policromia. Fantástico! E pronto, e aqui chamamos, digamos assim, a memória de Tibés. Temos aqui alguns elementos arquitetónicos do mosteiro medieval, do período românico, século XII, XIII. Um capitel até ainda visigótico, mais antigo. Um capitel do período gótico, estamos a falar do século XV, eventualmente. Um outro capitel antiquíssimo, este também, e depois pedras que faziam parte do portal de entrada da Igreja Românica. Nós hoje vemos praticamente cruz, mas que eram pintados. Ok. Nós temos hoje a ideia que todas estas igrejas não tinham cor, mas não, elas tinham cor e prova-se pelos vestígios que foram aqui encontrados. Portanto, são peças, digamos, que apareceram nas escavações arqueológicas e que foram integradas aqui no lugar da memória de Tibés. E aqui também peças de louça diversa, desde pratos com registro gravado de Tibés, outros com o brasão da ordem, enfim, um conjunto de peças que foram aparecendo nas escavações e que integramos aqui. Aqui da portaria dos carros, vamos subir para a portaria das gentes. Portanto, quem viesse ao mosteiro pedir abrigo, que o mosteiro tinha que ter uma hospedaria, deslocava-se aqui pelas escadas de acesso à igreja, ao adro da igreja, tocava a sineta e o monge porteiro, que vivia numa cela imediatamente por cima desta, corria à portaria, saudava a pessoa, perguntava-lhe o que queria, e enfim, se seria para alojamento, aqui já à direita ficava a hospedaria e, curiosamente, o hóspede podia ficar até 3 dias sem pagar. Depois de 3 dias começava a pagar e assim evitavam só hóspedes perpétuos, não é? É uma coisa engraçada, mas era o facto que até 3 dias o hóspede não pagava, era-lhe dado um espaço para dormir, davam uma comida, não é, para se manter, e até se tivesse com ferimentos ia à enfermaria, onde era tratado, e pronto, e depois seguiria a sua vida. E agora chegamos ao claustro do cemitério. Nossa, que espaço esplendoroso. Aqui eles repousavam, faziam sua vida social, de lazer. Era um espaço de lazer, era um espaço também de oração, um espaço de meditação e de passeio. Portanto, para além da igreja, era o núcleo fundamental do mosteiro, que era a partir daqui que se organizavam todos os espaços da casa. Normalmente, do lado nascente, tínhamos a sala do capítulo e os dormitórios conventuais.
No lado sul, normalmente, também os espaços mais ligados, digamos assim, à manutenção material da comunidade, a cozinha, os fornos, o refeitório. Por outro lado, o claustro era também um símbolo da vida monástica, num espaço fechado para o mundo. Se reparar, o monge está quase sempre de costas voltadas para o mundo. O espaço com a água, que significa, digamos, o eterno devir, a eternidade, a água que saía do chafariz e caía no tanque, era, no fundo, a representação do voltar-se para si mesmo, para o interior de si próprio e voltar as costas ao mundo exterior. A igreja é uma igreja construída no século XVII, ela foi construída entre 1628 e 1661, seguindo o modelo maneirista italiano. O maneirismo sucede ao Renascimento e bebe, digamos assim, nas formas do Renascimento, mas adulteras. O Renascimento caracterizava-se, por exemplo, pelo equilíbrio, não é? O maneirismo vai distorcê-lo, vai alongar essas formas, distorcendo-as, e, no fundo, é representativo dos grandes mestres que tinham sido, nomeadamente Miguel Ângelo, por exemplo, tinham sido grandes mestres do final do Renascimento, mas que produzem este novo estilo que, traduzindo à letra, se chama à maneira de. Portanto, o maneirismo, no fundo, é à maneira de quem os grandes artistas desse período, do século XVI, final do século XVI, início do XVII, e cujo modelo vai ser transmitido nestas construções novas dos mosteiros também beneditinos aqui em Portugal, nomeadamente São Bento da Saúde, em Lisboa, onde é hoje a Assembleia da República, que era um mosteiro dependente deste, São Bento da Vitória no Porto e outros. Um modelo que foi convencionado chamar-se, embora não gosto muito do termo, que é o chamado Barroco Nacional. Falando, Pode. As grades são de jacarandá, são provenientes também, madeira proveniente do Brasil, e em várias igrejas beneditinas colocam este modelo, não apenas de material, mas de próprio desenho. Este desenho serviu para várias igrejas beneditinas aqui nos mosteiros do norte e marcam um espaço funcional muito importante. É que este espaço onde nós estamos, o transepto e a capela mor, eram espaços reservados para a comunidade monástica. Mas como era a igreja paroquial, o povo ficava na nave da igreja. E então esta grade fazia esta separação entre o povo e os religiosos. Estamos aqui no púlpito, portanto o púlpito tinha uma função muito concreta. Hoje caiu em desuso, mas, como sabem, as celebrações até o Vaticano II, até ao último terço do século XX, as missas eram celebradas em latim. Logo, a maior parte do povo não compreendia o que se dizia no Evangelho, nas Escrituras, que eram lidas durante a missa. Então, quando era necessário explicar na homilia o que tinha sido lido nas Escrituras durante a missa, o sacerdote dirigia-se a este espaço, junto do povo, e em português explicava aquilo que tinha sido lido nas Escrituras, nos livros sagrados. Portanto, a razão dos púlpitos era esta, era de explicar a palavra junto do povo. Às vezes até temos a dizer, as igrejas não se ouviam, os padres... Não, por isso é que tinha o púlpito. Ouvia-se perfeitamente, não é? Devido à existência dos púlpitos. Aqui a vida do monge, a vida para o qual o monge foi criado, estava neste espaço. Era o local das orações, das horas canónicas. Como eu disse, vinham 7 vezes por dia, começavam com as matinas, às 2 da manhã, com missa. Depois vinham à primeira hora do dia, e a missa para o popolo, missa para o povo, que vinha antes de trabalhar, assistia à missa e depois ia para o trabalho. Depois a terça ou terceira hora, 8h30, 9 da manhã, era feito lá embaixo porque seguia a missa maior. Depois sexta por volta das 11, nona por volta da 1 da tarde, vésperas 2h30, 3 da tarde e completa ao final do dia. Era este o ritmo diário das horas canónicas. Depois, como eu falei, ainda tinham aqueles que eram sacerdotes que celebraram um conjunto de missas ao longo do dia
E aqui vemos, na parte inferior, com exceção daquela, vemos todo um conjunto de animais exóticos, o rinoceronte, o leão, o macaco, o elefante, enfim, todo um conjunto de animais exóticos estão nas estadas do cadeiral inferior, figuras quase carnavalescas, risíveis, e então isto significava, no Os fundo, banquinhos. o monge sentava-se literalmente em cima deste mundo. Ele estava aqui para se aproximar do divino. Temos aqui a criação, o mundo natural tal como Deus a criou. Também temos aqui uns intervalos em que temos um pássaro a comer ao filho. Olha, está aqui, por exemplo, olha, está a ver uma ave a dar alimento aos filhotes, um lobo a comer um coelho. Temos também o outro, o diferente, o índio, o africano, o mongol, que estão também representados por aí. Portanto, isto no fundo é a criação divina. E o monge está num estado intermédio entre este mundo e o divino. E daí a presença desta forma em que o monge vê o exemplo nos espaldares de monges, abades, bispos, cardeais e papas beneditinos que têm nas mãos aquilo que mais importante fizeram para a história da Igreja. Finalmente, olhando mais do alto, os principais milagres de São Bento representados na parede norte e na parede sul do coro alto. Doutor Paulo, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que nós assistimos aqui e que a gente possa transmitir para todo o público que nos acompanha na TV, nas redes sociais, em outras plataformas, esse belíssimo monumento, mais um que nós visitamos em Braga. Muito obrigado. Foi um gosto, voltem sempre e, sobretudo, gostaria de que os vossos espectadores, as pessoas que nos ouvem, quando vierem a Portugal, não se esqueçam de ver Tivães, porque esta maravilha é para toda a gente poder assistir e poder ver. Foi um gosto. Assim é Portugal, em Braga.